Fala de escolhidos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre o episódio 25 de Digimon Adventure de 2020. Esse episódio que, pra mim, funcionou como uma espécie de ponte para o próximo arco. Esse arco que se encerrou foi o arco do Devimon, onde, na minha opinião, deveria ter sido encerrado com uma batalha entre Angemon e Devimon. Vá pro inferno! Vá pro destino! Seria perfeito. Mas não estamos falando de Digimon clássico, estamos falando de um reboot, e esse reboot está sempre nos trazendo surpresa, isso porque ele não tem medo de inovar. E a prova disso foi porque nós tivemos duas novas evoluções para o Agumon já de cara. Nós tivemos o Metal Greymon, que digivoluiu para o Mugen Dramon, e tivemos então o Mugen Dramon digivoluindo aí para o War Greymon. Não foi uma digivolução completa, foi apenas ali uma espécie de aura que envolveu o corpo do Agumon, mas que foi sim uma espécie de transformação, né? A gente teve ali realmente algo semelhante a uma digievolução e foi muito interessante, foi muito bacana. Eu acredito agora que a gente vai iniciar o arco da Kari e logo nós teremos a Tailmon junto aos Digi escolhidos. Embora que a Kari nesse episódio tenha ficado um pouquinho de lado, né? Tá muito de lado, mas coisas à parte, situações à parte, a gente vai se aprofundar, eu vou falar mais sobre o que aconteceu, vou falar mais sobre os furos nesse roteiro, que pra mim foi um roteiro bastante preguiçoso, foi um episódio bem leve, mas mesmo assim foi bem preguiçoso a forma com que os problemas foram solucionados. Mas, se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Martelo de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo, e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve, porque isso é muito importante e me motiva a continuar produzindo conteúdos aqui para o canal. Lembrando que sempre que a gente vai falar sobre Digimon, a gente toma uma bebidinha, um suco, um chá, um achocolatado, para lembrar daquele gostinho de infância. Então corre lá na cozinha, pega a sua bebidinha, porque eu já estou com a minha aqui. E agora vamos falar sobre o episódio 25 de Digimon Adventure 2020. Logo nos primeiros minutos do episódio dessa semana, nós tivemos uma breve explicação de o porquê e como esse arco se encerrou. Nós vimos que o Tai e seus amigos cumpriram a sua missão, eles encontraram uma chave para salvar o Digimundo. Essa chave é um Digimon chamado Patamon. O nosso querido Patamon é a chave, é um dos Digimons sagrados que podem sim ter a força e a energia necessária para salvar o Digimundo. É interessante a gente ver isso, interessante esse pequeno diálogo no início que já nos diz muito sobre o que vai acontecer daqui para frente, né? Nós vimos que eles conseguiram cumprir ali a primeira etapa, que era o que? Derrotar o Devimon, se livrar daquele miasma e trazer de volta e resgatar esse Digimon sagrado. Isso eles conseguiram fazer com maestria. Lógico, houveram trancos e barrancos, a gente teve bastante problema, bastante dificuldade aí no decorrer da aventura até chegar nesse ponto, até salvar o Patamon. O Patamon, quando foi salvo, teve toda a sua importância, todo o seu significado ali. E agora sim, a gente inicia o arco da Kari. Bom, pelo menos é o que a gente espera no próximo episódio, porque nesse episódio aqui a gente teve mais problemas, mais dificuldades e um roteiro bastante preguiçoso, e vocês já vão entender o porquê que eu estou ressaltando tanto isso. Logo após derrotar o Don Devimon, que era um Digimon estágio final, que deu bastante trabalho para as crianças vencerem ele, nossos queridos Digi-escolhidos, quando pensam que vão ter um descanso, acabam tendo mais problema. Isso porque aquele chão que eles estão começa a rachar e eles acabam despencando, eles acabam caindo do céu. Isso porque eles estavam no continente das nuvens. E antes de continuar essa explicação, o anime já cortou e jogou a gente lá em Tóquio, lá naquele problema que o Izzy está enfrentando. E quando eu falo que é o Izzy que está enfrentando isso, é porque realmente o Izzy é o cara que tem o conhecimento, é o cara que está bolando as estratégias e praticamente está guiando todos os outros. O Izzy está sendo um cara fundamental. Lógico, ele sempre foi fundamental, mas nesse reboot o moleque tá realmente dando um show de bola em todos os quesitos. Só fala em momentos coerentes, só fala aquilo que é cabível e extremamente inteligente e útil para todos. Imagina como é que essa galerinha ia enfrentar todos esses problemas na network sem o Izzy. Cara, é praticamente impossível imaginar uma situação dessas. Vendo todos esses problemas que estão acontecendo, vários ataques acontecendo, ataques cibernéticos, tripulações que não conseguem controlar os seus navios, vários navios batendo, vários acidentes no mar, os Estados Unidos e o Irã acabam entrando em conflito, né? Acabam entrando ali, surgindo um atrito muito forte, uma tensão bastante
complicada entre eles, e o Joey até comenta que é complicado demais isso, porque pode gerar aí uma guerra fria, e já sabe, né? Um período de guerra em tempos atuais seria algo complicadíssimo, isso porque nós temos armas muito avançadas, e aí, velho, imagina quanto de destruição uma guerra não traz, e ainda mais uma guerra com tantos avanços tecnológicos como nós temos hoje. E essa é a maior preocupação dessas crianças, né? Tentar evitar ao máximo um conflito maior dentro ali das suas realidades. A gente então volta para o Digimundo e as crianças estão caindo. A gente vê que o Tai pergunta ali o que é que está acontecendo e eles estão bastante calmos durante toda aquela queda. Eles estão ali segurando em alguns escombros e aí eles, durante aquela conversa ali, o Tai pergunta o que foi que aconteceu com o Don Devilmon, como foi que eles venceram. O Yamato diz que eles venceram, mas na verdade quem venceu foi o Agumon e o Tai. E aí o Tai fica confuso porque ele havia sido devorado e não se lembra muito bem do que aconteceu, mas o Yamato diz que é um pouco complicado e depois explica a ele. Eu acho que a situação, né, daquela digivolução estranha do Agumon para o Mugendramon, aquela digivolução estranha do Mugendramon para o Wormgreymon, gerou um pouco de confusão na cabeça daquelas crianças, na cabeça do Yamato, principalmente porque ele estava vendo tudo. E aí ele preferiu guardar essa informação para dizer depois, para eles tentarem entender melhor o que aconteceu depois. Durante essa queda, eles notam que o Eldoradimon está gritando ali desesperado. A gente fica um pouco confuso, que a gente não consegue entender muito bem logo de início o que é que está acontecendo, né? Mas depois é explicado o que é que está acontecendo e o porquê que ele está gritando tanto. Enquanto as crianças estão caindo ali e aqueles escombros prestes a atingi-los, Eldoradimon também está caindo. A gente vê que o Arthur Kabuterimon começa ali a conversar com o Easy e fala para o Easy que ele encontrou a razão do problema, o que é que estava acontecendo ali na network, que estava dando tantos problemas nas conexões, nas inteligências ali dos navios, né? Na forma com que os navios se comunicam ali, o GPS deles e tal. E na verdade, toda essa bronca que está acontecendo ali está sendo causada por um grupo, não vou dizer um grupo, mas um exército de Digimons, um exército de Zurumons, que são Digimons infantis, que na sua linha evolutiva acabam digivoluindo para o Pagumon e depois para o Gazimon, que é um Digimon bastante conhecido aí, principalmente para a galera que acompanhou as outras temporadas de Digimon, como por exemplo, Digimon Tamers, Savers e por aí vai. E no meio de toda essa confusão a gente sai de Tóquio, volta para o Digimundo, enquanto as crianças ainda estão caindo ali, o Eldoradimon está caindo, o Agumon fala que está faminto, que está fraco, o Gabumon também está fraco, não pode fazer nada, né? E estão caindo ali e do nada, assim, é sério, é do nada, das nuvens surge um enxame, um ninho, um monte, mas é um monte de Digimon. Esses Digimons são os Big Mamemons e os Mamemons, sendo que os Big Mamemons são Mamemons maiores e são chefes, entre aspas, dos Mamemons menores. Surgem ali do nada. Eu acho que foi uma forma preguiçosa de colocar alguém para enfrentar as crianças enquanto elas estavam caindo, uma forma preguiçosa de tentar gerar um perigo, como se aquela situação de queda na qual as crianças se encontravam já não fosse nada muito perigoso. Eu, por outro lado, se estivesse caindo na altura daquela, sem paraquedas, e mesmo que tivesse com paraquedas, no mínimo eu já tinha desmaiado umas 3 vezes, porque, cara, é alto, eles estão caindo ali há muito tempo, é um episódio inteiro eles caindo. E esses Digimons começam a explodir ali, eles explodem perto de tudo que chega perto deles, eles explodem, eles destroem tudo ali, eles estão atacando muito o Eldoradimon. E aí o Patamon diz que o Eldoradimon está pedindo socorro, está pedindo ajuda. Nesse momento, Leomon e companhia vem e salva ali o Tai e o Matt da queda, e na hora que o Leomon chega ali, o Leomon nota que aquele Eldoradimon é um Digimon sagrado, e é dito que ele está existindo desde as eras antigas. Todo mundo sabe que esse Digimon é muito antigo, é um Digimon sagrado, é um Digimon que vive aí já faz bastantes eras, né? Já tem bastante tempo de vida, e ele diz que ouviu rumores de que esse Digimon estava sim no continente das nuvens, mas que não sabia como esse Digimon estava sendo controlado, estava sendo usado ali pelo Devimon. Aí o Patamon explica para ele que talvez o que tenha acontecido ali é que aquele monte de miasma, aqueles rios de miasma que estavam ali nas costas do Eldoradimon, estavam enfraquecendo ele, o que possibilitou o controle do Devimon. Até aí, tudo bem, faz sentido, tem coerência, na verdade faz muito sentido, né? Faz todo sentido que aquele monte de miasma nas costas de um Digimon fosse aí gerar, enfraquecê-lo e passar então o controle para o Devimon, que é um cara que é extremamente aproveitador. Beleza, nesse ponto nós entendemos.
As crianças estão caindo e o Patamon diz que precisa ajudar o Eldoradimon, porque ele não tinha culpa por estar sendo controlado. O TK então compra a ideia e diz que quer ajudar aquele Digimon. Eles então decidem, beleza, vamos ajudar o Eldoradimon, a gente vai se unir aqui e vai salvar ele. Vocês lembram que no começo eu havia dito que o Agumon e o Gabumon estavam cansados, né? Estavam com fome, estavam cansados, então não poderiam Digivoluir nem ajudá-los. Isso é o que a gente pensa. Nesse momento, a Kari chega no grupo do Easy e pergunta o que é que eles estão fazendo ali. A Sora se assusta e também faz essa pergunta pra Kari, né? Ué, o que é que você está fazendo aqui? E aí volta lá para os meninos caindo, tem todo aquele risco, aquela confusão ali com os Mamemons, com os Big Mamemons. E aí, mais uma vez, a Sora fica ali confusa, sem saber o que vai dizer pra Kari e tal. E eles simplesmente ignoram que a Kari tá ali e bola pra frente, segue o episódio. Porque enquanto o Eldoradimon tá caindo, o Leomon vai e usa o seu punho do Rei das Feras, atinge ali o pescoço, né, do Eldoradimon para que ele vire e comece então a meio que planar para diminuir a velocidade da queda, mas mesmo assim o impacto ainda é muito forte. E aí o Tai diz que tem um plano, que já sabe o que fazer. Do nada o moleque me brota com um plano. Tudo bem. Aí o Tai vai, eles utilizam os Mamemons para servirem como uma espécie de boia, entre aspas, para o Eldoradimon, para que ele não tenha um impacto tão forte ali na água e tudo, né? Porque como eles explodem, então ele iria amortecer a queda. E o anime pouco se importou se o Agumon ou o Gabumon estavam cansados. Quando foi para resolver o problema, eles juntaram forças ali, conseguiram Digivoluir e começaram então a atingir os Mamemons para que os Mamemons caíssem e grudassem na parte de baixo do Eldoradimon, criando assim uma espécie de boia, uma espécie de barreira natural, impedindo aquele impacto direto com o mar. Acontece o impacto e simplesmente eles utilizam a água do mar para eliminar todos os Mamemons e eliminar todo o risco, todo o perigo que estava acontecendo ali. E aí o Tai e o Yamato conseguiram salvar e dizem que estão cansados também. Os Digimons dizem que estão com fome, tem até um cumprimento ali entre eles que eu achei muito legal, né? Eles dão um tapinha ali entre as mãos, meio que comemorando a sua vitória, comemorando a sua, enfim, entre aspas, novamente, paz, que não tem paz nesse anime, todo episódio é correria, loucura. A gente volta ali pra Kari, a Kari tá olhando o grupo deles e quando o Easy fala que finalmente conseguiu identificar, conseguiu solucionar o problema, se encerra o episódio. E aí agora só na semana que vem. E, bom, nesse ponto, meus amigos, eu queria conversar com vocês porque esse episódio foi um episódio um tanto quanto preguiçoso. Foi um episódio que teve um roteiro preguiçoso, soluções cansadas e um pouco de incoerência, porque se os Digimons estavam cansados, no mínimo ali, era para eles terem arrumado uma outra forma. E se os Digimons estavam cansados e estavam nessa correria, porque eles estavam caindo, cara, eles também estavam correndo riscos. E como eles estavam ali caindo, por que foi que o Patamon não Digivoluiu para Angemon para ajudá-los? Se era uma situação tão complicada, porque só os dois Digivoluíram, por que o Leomon não teve um peso maior nesse momento, né? Simplesmente se viu ali como apoio mais uma vez. Bom, se a gente olhar pelo lado positivo, pelo menos o Leomon tá vivo, né? Se a gente tiver mais uns 2 episódios ou 3 com o Leomon vivo, esse vai ser o Leomon que mais sobreviveu na franquia. Olha que avanço pro Leomon, meus amigos. Mas enfim, né? Problemas do episódio à parte, a gente já sabia que esse episódio não ia ser um episódio tão grandioso, mas eu também não sabia que ia ser um episódio tão preguiçoso. Passou rápido, foi um episódio leve, mas que para nós que estamos acostumados com uma coisa mais frenética, com uma coisa mais coerente, talvez tenha desagradado um pouquinho. Me desagradou? Desagradou. Foi um episódio ruim? Não foi um episódio ruim. Foi um episódio cansado e preguiçoso. Mas nada que a gente, tendo um bom episódio na semana que vem, a gente não possa aí estar esquecendo essa bronca que foi o episódio dessa semana. Mas, velho, essa foi a minha opinião e eu gostaria de saber a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou desse episódio? Achou um episódio cansado? Achou um episódio preguiçoso, assim como eu achei? Ou você achou um episódio dinâmico e bom? Eu gostaria muito que vocês comentassem aqui pra gente ter aí essa troca de informações. E a Kari tá chegando, a Teomon tá chegando. Logo, logo nós vamos ter eles junto aos Digi escolhidos. E eu acredito que assim que o Easy realmente solucionar o problema na network, as crianças vão se unir. No início do anime a gente teve ali, mesmo eles separados, a gente teve um bom desenvolvimento deles. Só que nesse momento, nessa reta final do arco do Devimon, não teve tanto desenvolvimento mesmo eles estando separados. Então a gente teve um acerto no início e um pouco de erro aqui nesse final.
Mas eu acredito que assim que eles se juntarem novamente, nós vamos ter um amadurecimento e um desenvolvimento melhor de cada um dos seus personagens, de cada uma das crianças e seus Digimons. Pelo menos essa é a minha opinião e é isso que eu espero. Mas é como eu sempre digo, né? Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, então por favor comenta aqui o que vocês acham, tudo bem? Velho, uma vez mais, muito obrigado por vocês terem me acompanhado até aqui. Já sabe, né? Pega seu Digivice, bota ele no bolso, abraça seu Digimon e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ah, eu vou ficando aqui com a minha bebidinha e é isso aí. Agora sim, tchau!